Bem-vindo a todos. Vamos começar com o nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida. Animo todas as criaturas com propósitos dignos, e a minha alegria é maior quando elas estão no serviço do bem comum. Livro dos Espíritos, pergunta 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e das características. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensa a respeito? São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatam o egoísmo, que é a sua chaga social, e não corram atrás de quimeras. Eu acho que à medida que nós evoluirmos e conseguirmos combater o egoísmo na grande maioria das pessoas, essa igualdade vai se estabelecendo. Ou pelo menos a desigualdade vai diminuir bastante. Então vamos ler em Obras Póstumas. Na primeira iniciação do Espiritismo, é praticamente a biografia de Kardec, uma mensagem recebida em 15 de abril de 1860, em Marseille. O médium é o Sr. Jorge Genouillat. Comunicação transmitida pelo Sr. Brion d'Orgeval. E fala sobre o futuro do Espiritismo. O Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Ele reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história. Restaurará a religião do Cristo, que se tornou nas mãos dos padres objeto de comércio e de tráfico vil. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, aquela que parte do coração e vai diretamente a Deus sem se deter nas franjas de uma sotaina ou nos degraus de um altar. Extinguirá para sempre o ateísmo e o materialismo, que alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. Pregam a caridade com uma espada em cada mão, sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Está assinado um espírito. Naquela época só tinha a igreja como vilã, agora tem mais vilões. Bom, seja lá como for, vai chegar o dia que isso vai mudar, se Deus quiser. Como hoje as nossas leituras foram mais curtinhas, eu vou ler um capítulo do Pão Nosso. É um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Não falta. E se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Isso são as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 3.
E diz Emmanuel: a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do Mestre Divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados através de 1000 modos diferentes, desde a taba do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço gradativo, a se alimentar espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mais que ninguém compreende Jesus, que de outro modo as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. E assim encerramos com as trovas do livro Trovas do Outro Mundo, de Ulisses Bezerra, com o título Sentenças da Estrada. Os fortes devem aos fracos o que os bons devem aos maus. Serviço claro e incessante que a todos livre do caos. Em tudo quanto converses, toma o bem por tua escolta. Toda palavra é um ser vivo por conta de quem a solta. Qualquer pessoa que sofre, por mais cansada e infeliz, enquanto pode queixar-se, não está mal, como diz.